Essa semana eu recebi uma pergunta muito pertinente à nossa área de atuação, que é a seguinte: Ricardo, por que que alguns perfumes artesanais eles causam alergia e coceira? E eu respondo isso falando para você que nem somente a perfumaria artesanal, mas sim a industrial também. Mas a industrial ela tem um aporte, tá? Que é a IFRA. A IFRA é a International Fragrance Association, que é um órgão que faz teste e estabelece algumas quantidades seguras para a gente estar usando no nosso produto. Nem todo mundo sabe, mas esses químicos aromáticos eles estão descritos numa lista que atualmente a gente está em 26 alergênicos, químicos alergênicos que podem trazer irritação e coceira. O que isso significa tecnicamente para a gente que vai montar o perfume, tá? Então, se você só vai montar o perfume, que é a água e a base, você tem que entender que dentro daquela estrutura, daquela fragrância, pode ter algum produto que ele não pode passar de uma quantidade significativa. Ela não pode passar de 0,1% na formulação, porque ele pode trazer um prejuízo, tá? Então, no caso do geraniol, no caso do acetato de benzila, no caso da cumarina. Esses produtos eles estão descritos no rótulo da formulação por um motivo, porque na IFRA ele foi classificado com potencial alergênico. Todo mundo pode ter alergia? Nem todo mundo vai ter alergia de alguns ingredientes, tá? Pode ser que aqui no Brasil a gente não tenha muita acessibilidade com algumas matérias-primas e não nos irrite. E lá na Europa já chegue a irritar. Quem trabalha com briefing, quem já tem a sua marca estabelecida, quem já é uma marca que está fazendo seus produtos, já está conseguindo exportar, por exemplo, se você é um produtor e você consegue exportar esse produto já para outros lugares, você conseguiu fazer, o seu produto está indo para outro país, você vai entender que você precisa fazer uma carta e descrever as matérias-primas que tem ali. Quando você vai registrar esse produto na Anvisa, você já tem que anexar a carta de potencial alergênico da sua fragrância. Então, quando você faz isso, você está avisando, ó, esse produto ele pode ter alguns ingredientes com potencial alergênicos. E esses potenciais alergênicos podem causar vermelhidão, coceira, inchaço na pele, qualquer uma dermatite tópica. E quem é a IFRA? A IFRA, esse órgão, o que ele faz? Ele pega e ele sempre está revisando as literaturas e fazendo testes junto com alguns laboratórios. Então ela começa a indicar algumas doses, ó. Você não pode passar de 1% em aldeído cinâmico dentro de um perfume facial, dentro de uma composição facial, porque esse aldeído cinâmico ele pode causar inflamações, irritações e pode também manchar a pele. Beleza, entendemos isso. Então a gente pode usar até 2% de aldeído cinâmico dentro de um aromatizante para a gente poder fazer a nossa canela, certo? E dentro da perfumaria a gente vai tá lá descrito, ó, então você não pode ultrapassar 1% dentro de uma composição que a gente vai destinar ela para a perfumaria, para a fine, para a gente poder transportar essa fragrância para o nosso corpo. O que acontece? Quando você extrapola, ou quando você tem esses produtos, aí você tem que discriminar no rótulo, certo? Do que do seu perfume. Então, dentro do rótulo do seu perfume, você vai lá por legislação, você vai colocar lá, você vai discriminar. Então, a minha formulação é água, água ionizada, vai ser fragrância, corante. Corante ele vai ter que ter um CI, alguma coisa, que é um Color Index, tá? Que é o RG da cor. Aí você vai ter um conservante, em alguns momentos tem que ter um conservante, porque por uma questão de legislação você diminui os impostos de 28% para 7%, tá? Não sei se está nessa faixa ainda, mas você tem uma diminuição significativa na hora de você registrar o seu produto na Anvisa. E aí, quando você tem essas matérias-primas essas matérias-primas na sua rotulagem, as pessoas conseguem interpretar e enxergar isso. E quando o produto ele é nocivo, a IFRA ela proíbe a utilização e manda banir do mercado. Tem mais acesso a esses ingredientes quando eles são banidos
pela IFRA. Então a IFRA ele é um órgão muito responsável, muito competente, que começa a nos limitar algumas matérias-primas. Um coalter, o coalter ele era maravilhoso, ele tinha notas marinhas, ele me lembrava um pouco mais de maresias. Então você percebe que o coalter que era lá de 10 anos atrás, ele não é o mesmo atualmente, porque ele sofre sempre ele tem que passar por uma reformulação, e essa reformulação acaba nos remetendo a outras notas, a gente acaba desinteressando, acaba a paixão pelo perfume, pelaquela fragrância, porque a gente percebe que tem uma mudança ali. Tem uma atualização da IFRA, e essa atualização a gente vai de 26 para mais ou menos os 80 a 89 ingredientes com restrições, e a gente tem que descrever no rótulo. Aí você vai perceber que o rótulo vai ficar gigante agora. Na hora da rotulagem, vocês vão perceber que o rótulo vai ficar muito maior do que já era, e a gente vai acabar informando muito mais matérias-primas, tá? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, entra aí e compartilha, comenta e fala eu quero saber mais, que a gente vai dar andamento nesse assunto, tá? Por hoje é isso, eu agradeço a vocês pela audiência, gostaria de pedir que vocês deixassem a contribuiçãozinha de vocês, que é o dar um like, compartilhar com o amiguinho, e uma ótima jornada perfumada